estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós só temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque, meus irmãos, Glória a Deus. muitas pessoas têm a honra tiveram a honra de estar aqui hoje, mas não quiseram vir. Verdade. E muitas pessoas nesse momento estão passando por momentos de dificuldades, né? Muitos deles até pelo leito da enfermidade, né? Queriam estar aqui, né? Reunidos como nós, né? Ouvindo a palavra de Deus, né? Mas infelizmente não tem essa oportunidade. E quantos que podem estar aqui Glória a não Deus. estão, né? Mas hoje eu fico muito maravilhado por esta noite, né? Hoje à tarde eu estava lá em casa e estava meditando na palavra de Deus, né? E eu falando só comigo mesmo, eu falei, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que buscar mais de Deus, porque o que eu tenho ainda não é o suficiente. Quantas pessoas têm aí perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Glória a E Deus. muitas das vezes aquele irmão está passando por um momento na qual você tem que levar uma palavra que levanta ele, que vai confortar o coração dele, e por falta de conhecimento, por falta de buscar a Deus, você não tem uma palavra para aquele irmão naquele momento. Glória a Deus. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas têm ido para a igreja, têm ido buscar a Deus, né? E chega lá, ele tem recebido uma palavra que tem confortado o coração dele. E todas as vezes que ele é confortado pelaquela palavra, ele quer mais ir buscar a palavra de Deus, né? E muitas pessoas acabam sendo frustradas, né, pela palavra de Deus. Quando ele chega lá, que ele fala, eu fui naquela vez e cheguei lá, Deus me recebeu tão bem, me recepcionou tão bem, a palavra dele entrou tão bem no meu coração, né? A palavra de amor, de consolo no meu coração. Meus irmãos, mas nós temos que aprender uma coisa, que o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E nós temos que aprender, meus irmãos, que o Senhor, para Ele fazer algo na nossa vida, primeiramente, meus irmãos, Ele tem que trabalhar dentro do seu coração, Ele tem que trabalhar dentro do meu coração. E por muitas vezes nós não somos não recebemos a bênção de Deus, porque não recebemos a correção de Deus, né? E muitas das vezes, né, nós chegamos na igreja buscando uma coisa, uma bênção, né? E por falta de aceitar a palavra de Deus, a correção de Deus, porque Deus, Ele corrige aquele que Ele ama, né? E nós temos que muitas das vezes aceitar a Deus, né, a correção do Senhor. Nem por muitas das vezes, todas as vezes, nós temos que aceitar a correção do Senhor, né? Então, eu quero ler aqui. Hoje talvez você veja no intuito de receber uma palavra que conforte o teu coração. Amém. Mas o Senhor, Ele quer confortar o teu coração, mas primeiramente Ele quer te corrigir no momento que você estiver errado, tá? Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, e se a tal nação contra a qual falará se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal em que pensava em fazer. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minhas vozes, então me arrependerei do bem em que tinha dito lhes faria. Pois, fala agora aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém,
dizendo, assim diz o Senhor, e eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Glória a Deus. Glória a Os Jesus. irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nesses dias em que estamos vivendo, né, é uma época muito difícil, em que Satanás tem se levantado contra a igreja do Senhor, né? Muitas pessoas não têm aceitado a correção do Senhor, muitas pessoas não têm dado ouvido àquilo que o Senhor quer falar através das suas palavras. As pessoas estão vivendo em um tempo, meus irmãos, que eles só querem aceitar a Cristo pelas bênçãos. Se o Senhor tem uma boa bênção para ele aceita o Senhor, mas quando o Senhor quer uma correção na vida dele, ele critica, ele murmura, ele fala, Senhor, mas tu está sendo duro comigo, tu está sendo muito pesado, o teu fardo que você tem colocado para mim está sendo muito difícil para mim carregar. Mas as coisas não é assim, meus irmãos. O Senhor, ele primeiro nos corrige, ele quer que nós andamos no caminho certo, porque o Senhor, ele é reto. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para frente e para trás, né? E muitas pessoas não aceitam, acham que ela tem que cortar só para frente, né? Acham que tem que ir só para o lado que ele quiser, né? Mas aqui vem a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo, né? E o Jeremias falou, e eu desci à casa do oleiro, e lá eu vi o oleiro trabalhando com as mãos sobre as rodas. E lá ele fazia um vaso. E conforme o que ele fazia, meus irmãos, aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Né? Por muitas das vezes, nós pensamos assim, mas como pode um vaso se quebrar na mão do oleiro? Né? Como pode um vaso se quebrar na mão do oleiro? Meus irmãos, quando o Senhor falou para Jeremias descer à casa do oleiro, ele quer que nós desçamos na nossa postura. E Jeremias, naquele momento que o Senhor falou com ele estava orando a Deus. Como Deus vai falar com nós se nós não estivermos em comunhão com Ele, nós não estivermos orando a Deus, né? Pedindo discernimento de Deus o que fazemos nas nossas vidas, né? Então Jeremias, naquele momento, ele estava orando a Deus. E Deus veio uma palavra para ele. Vai e desce a casa do oleiro. E ele disse, eu desci a casa do oleiro. E cheguei lá e eu vi o oleiro trabalhando com as mãos sobre as rodas, né, fazendo um vaso. E de repente aquele vaso se quebrou. Meus irmãos, o processo do vaso, o processo do barro, é um processo muito dolorido para aquelas pessoas que não entendem. Né? Porque no momento em que o vaso se quebrou, o oleiro pegou e tornou a amassar aquele vaso. E terminou de amassar aquele vaso. Ele fez outro vaso conforme a sua vontade, conforme a sua moldura, a sua leveza que ele queria fazer. Né? E o Senhor Jesus, ele também faz isso conosco quando ele quer fazer alguma coisa no seu coração, no meu coração. Primeiro ele vem nos aquebrantar, primeiro ele nos amassa. E muitas pessoas neste momento, meus irmãos, ele sai da presença de Deus porque ele não aceita o Senhor amassar ele. Muitas pessoas dizem, mas o Senhor, ele reconstitui aquele vaso. Primeiro ele quebra, primeiro ele amassa. E ele faz conforme a sua vontade. Ele começa amassando aquele barro. E conforme a sua vontade, ele trabalha naquele vaso. Até aquele vaso chegar àquele ponto, meus irmãos, em que ele pode ser usado, em que o azeite vai ficar no jeito certo. O azeite vai ficar no momento certo, em que vai ser usado o vaso. E neste momento, meus irmãos, nós não temos que murmurar, nós temos que dar glória a Deus. Porque no céu, lá não entra pessoas aleijadas, coxas, mancas. O Senhor primeiro, ele vai reconstituir você, vai reconstituir a mim. Glória a Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não somos corrigidos pelo Senhor. Porque no momento em que o oleiro está fazendo o vaso acaba se quebrando nas mãos do oleiro. E aí você chega e pergunta, mas por que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro? Né? Meus irmãos, para quem não sabe, o
nós somos apenas vasos na mão do oleiro. O oleiro, ele é aquela pessoa em que ele dá forma para o vaso, dá a forma que ele quer. E por muitas das vezes nós queremos ser o oleiro, em forma de sermos o vaso. Nós queremos dar para nós a moldura que nós quisermos ser. Nós pensamos, eu quero ser um vaso dessa maneira. E você vai lá, o oleiro está te fazendo de uma maneira diferente. E você está pensando que quer ser outro. O Senhor Jesus, ele trabalha diferente. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele faz coisas diferenciadas do homem. Porém, ele diz que o homem vê tudo aquilo que está aos seus olhos, mas o Senhor, ele vê coisas maiores. O Senhor, ele sempre vai além. Glória a Deus. E Aleluia. muitas das vezes, meus irmãos, quando o oleiro está trabalhando no vaso, sabe por que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro? Porque o vaso, ele, em vez de ficar calado e deixar que o oleiro trabalhe na sua vida, e deixar que o oleiro trabalhe na sua moldura, na sua forma que ele quer, na sua leveza, ele contende com o oleiro. Ele não aceita aquela moldura, não aceita aquele jeito que o oleiro está trabalhando nele. E quando ele contende com o oleiro, ali ele acaba se quebrando. Glória a Deus. Quando ele contende com o oleiro, ele acaba saindo da forma em que o oleiro queria que ele fizesse, queria que ele estivesse. E aqui o Senhor Jesus falou, vai e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quantas pessoas não têm dado ouvido à palavra de Deus? Quantas Glória. pessoas não têm aceitado, meus irmãos, aquilo que o Senhor quer que somos, quer que fazemos? Oh, Jesus maravilhoso. E ele diz aqui ainda, meus irmãos, no versículo 7, ele diz assim, no momento em que eu falar contra um reino, contra uma nação, ou contra um reino, para arrancar, e para derribar, e para destruir, e se a tal nação contra a qual falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal em que pensavam em fazer. E o Senhor Jesus continuou falando ao Jeremias. Falou, quando eu falar contra um rei, ou contra uma nação, que ele, quando eu falar para aquela nação, para aquele rei, que ele possa fazer aquilo que eu mandar. Porque eu tenho uma bênção para aquele rei, eu tenho uma bênção para aquela nação. E porém eles não fizerem aquilo que eu vos mandar, eu não trarei a bênção que eu havia planejado para aquela nação. Eu não trarei a bênção que eu havia planejado para aquele Glória rei. a Deus. O Senhor Jesus está falando para nós. O Senhor Jesus está falando essa palavra diretamente para nós. Ele está se dirigindo a nós. Que nós venhamos ficar na posição, meus irmãos. Nós temos que tomar a posição diante de Deus. É o que está difícil das pessoas serem diferenciadas. Deus, ele não fez diferente, mas Ele quer que nós sejamos diferentes. Que as pessoas do mundo olhem para nós e nos vejam diferente. Glória a Deus. O que está acontecendo na maioria das igrejas, meus irmãos. Ele fala, nós temos que imitar o mundo para que as pessoas do mundo venham para a igreja. Mas aquelas pessoas que estão lá no mundo, ele fala assim, eu quero ir para a igreja para que eu venha uma mudança na minha vida. Glória e ele chega a Deus. lá, naquela igreja, e vê as pessoas lá da igreja, ele não vê diferença nas pessoas que estão convivendo com ele. Aí ele pega, sai de lá e volta para o mundo, para onde ele está. E Glória fala, a Deus. onde eu fui buscar a diferença, está o mesmo jeito daqui, para onde eu vou. Né? Então o Senhor Jesus, ele quer que nós sejamos diferentes. Porque o Senhor Jesus, ele é o oleiro. E ele trabalha diferente. E todas as vezes que nós não aceitamos, nós passamos a contender com Deus. Quando nós não aceitamos a correção de Deus nas nossas vidas, nós não seremos um vaso usado. Nós possamos ser apenas um vaso. Mas de que adianta nós sermos um vaso e não sermos usados? Glória a Deus. De que adianta nós sermos um vaso e não conseguimos ser usados por Deus? Muitas pessoas levantam a mão e dizem, eu sou um vaso. Mas será que esse vaso está sendo usado por Deus? Será que você tem se preocupado com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, as responsabilidades? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele não foi feito só para nós, só para mim, só para você. Por isso que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, falou, andar por toda a terra e pregar o Evangelho, porque todas as pessoas, todas as criaturas,
Nós somos criatura de Deus e Ele quer que... Glória a nós Deus. alcancemos a nossa Aleluia, vida. Jesus. Por isso que Ele nos fez discípulos. Por isso que Ele mandou pregar o Evangelho, meus irmãos. Para que aquela nação fosse levar a palavra de Deus. Anunciar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Cristo. É o Salvador das nossas vidas. Ó Jesus querido. Mas, voltando aqui para o texto bíblico, que já estava fugindo do texto bíblico. E ele diz assim... Mas ele Oh, diz Deus assim: maravilhoso. ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e dizem assim: diz o Senhor, e eis que eu estou forjando um mal contra vós, e projeto ao plano contra vós. Oh, aleluia. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos. Ó Santo Deus. E ele aqui está dizendo, meus irmãos, a Jeremias, para que ele vá e anuncie ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, que está em Jerusalém, e diga: vá e fala a eles que eles têm que converter os vossos corações. Glória a Porque eu Deus. tenho planejado mal contra eles, eu tenho planejado mal contra essa nação, mas se eles se arrepender, em vez de mal, eu trarei o bem sobre essa nação. O Senhor Jesus, Ele está falando conosco, Ele quer que nós vamos converter os nossos corações. Glória a Deus. Eu quero nesta noite que você entenda a palavra de Deus. Eu quero que você aceite a correção de Deus na sua vida. Glória a Porque o Deus. Senhor, em vez de trazer maldição sobre a tua vida, depois da correção, Ele vai trazer a bênção sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é que muitas pessoas demoram a entender. Muitas pessoas, muitos pregadores estão pregando bênçãos na igreja. Fala de Jesus. Claro, Jesus, Ele é bênção na nossa vida. Glória a Deus. Mas quando eles nos acham num leito de enfermidade, quando eles nos acham num leito de enfermidade, levando para o sentido de pecaminoso, primeiro ele nos corrige, primeiro ele nos quer nos limpar. Glória a sermos um Deus. vaso, né? E muitas pessoas está difícil nesse dia. Estão chegando na igreja e só querem receber bênção, só querem ser aplaudidos. As pessoas estão vivendo em um tempo, meus irmãos, que eles só querem ser vistos pelo povo, só querem ser vistos pela multidão, eles não querem ser vistos pelo autor e consumador da nossa fé. Deus de vitória. Glória a Deus. As pessoas só querem receber bênção. As pessoas não querem receber a correção de Deus. Glória a E Jesus. aqui, meus irmãos, a palavra vem nos dizer que aquele povo de Jerusalém, de Judá, eles estavam um povo pecaminoso, corrompido. E segunda crônica, a palavra vem dizer que aquele povo de Jerusalém, o Senhor Jesus reconstituiu aquela cidade e falava para aquelas Glória a pessoas, Deus. quando ele colocava um rei lá, colocava um rei sobre aquele povo, aquele rei se corrompia junto até os sacerdotes da igreja. As pessoas em que Deus constituiu, eles estavam sendo corrompidos. E o Senhor Jesus mandou a Jeremias que fosse lá naquela cidade, falar para ele de Jesus, que eles viessem se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eles não deram ouvido. Aquelas pessoas, meus irmãos, eles murmuraram. Aquelas pessoas, eles transgrediram. Eles não se levantaram não só Glória contra a o Senhor, Deus! mas contra o profeta Jeremias. E o Senhor Jesus mandou maldição sobre aquela nação. E o Senhor Jesus mandou o rei Nabucodonosor que fosse àquela cidade e Glória destruiu a o templo Deus! do Senhor. Levou todas as coisas que tinham no templo do Senhor, todos os bens que tinham no templo do Senhor. O Senhor mandou que o rei Nabucodonosor levasse. Mas o Senhor falou com o rei Nabucodonosor, fizeram um pacto eles dois. Tu és fiel, Senhor Jesus. Fizeram um pacto eles dois, que rei Nabucodonosor não se rebelasse contra o povo de Judá que estava em Jerusalém. Glória a Deus. Mas depois que eles transgrediram, que eles passaram para o mundo pecaminoso, que eles passaram a se rebelar contra Deus, e depois de se rebelar contra Deus, se rebelaram contra o profeta Jeremias, que o Senhor mandou, enviou aquela cidade para que pregasse o evangelho, para que falasse que eles convertessem dos seus corações, convertessem dos seus maus caminhos. Glória O a Senhor Deus. Jesus mandou o rei Nabucodonosor e foi lá e destruiu aquele povo. Destruiu o templo do Senhor, destruiu aquela cidade, porque o povo não quis se converter, porque o povo não quis a correção do Senhor. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele fala conosco que nós temos que
aceitar a correção do Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é galardoador, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E por muitas das vezes as pessoas não aceitam a Cristo. As pessoas estão buscando as bênçãos, mas não querem buscar o dono da bênção. Mas eles estão errados, porque Glória a sabendo Deus. que se eles não buscarem primeiro o dono da bênção, eles não receberão a bênção. Muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas estão deixando se levar pelo engano, pelos seus pensamentos que Satanás tem colocado na sua cabeça, no seu coração. Muitas pessoas têm dado brecha para o inimigo colocar coisas ruins, pensamentos negativos no seu coração, pensamentos que só vai afastar ele de Deus, em vez de bênção, em vez de trazer bênção para ele, atrai maldição sobre a vida dele. Isso não convém que façamos isso, meus irmãos. O Glória a Senhor Deus. Jesus não nos agrada com isso. Primeiro o Senhor, Ele nos faz um vaso, Ele nos moe, Ele nos quebra, Ele nos amassa. E neste momento muitas pessoas não têm aceitado a Cristo. Mas o Glória. Senhor, quando Ele faz isso, Ele quer te dar Ele tem algo melhor para ti. Ele tem planejado algo maior. Ele tem planejado coisas que você tem pedido a Deus, mas aquilo que Ele tem planejado para você. Supera aquilo que você pediu. Supera aquilo que você tem almejado para a sua vida. E você tem perdido, porque você não aceitou a correção. Porque você não aceitou a palavra de Deus no seu coração. Porque você não aceitou aquilo que o profeta falou através das suas palavras. E muitas pessoas falam. Quantas pessoas têm ido atrás de profecias? Quantas pessoas têm ouvido profecias? Glória a Deus. E só acha que as profecias só vêm de bênção. Mas o Senhor usou vários profetas para falar, para que as pessoas venham a arrepender, porque o Senhor tem grandes bênçãos na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas não deram ouvido ao que o profeta falou. Zombaram daquilo que o Senhor mandou que o profeta falasse. Zombaram daquilo que os pregadores têm falado. Porque o Senhor, primeiro, Ele revela as suas palavras aos seus profetas. Glória a Depois Ele nos Deus. traz até ao pecador, até a nós. E por muitas das vezes nós temos deixado de lado. Por muitas das vezes nós não temos entendido. E por muitas das vezes nós temos até entendido. Mas não temos feito caso. Nós não temos aceitado a Cristo. Mas todo aquele que não aceita a correção de Deus, a bênção não estará na tua casa. A bênção não entrará no teu coração. A bênção não entrará na tua Glória a vida. Deus. Graças a Deus. E muitas das vezes as pessoas querem ser aquilo que eles querem ser. Glória a O que ele Deus. pensa de ser. Ele fala, eu quero ser isto, então eu vou ser isto. Mas o Senhor, Ele fala, você quer isso, mas você vai ser aquilo que eu quiser. E por muitas das vezes ele não é aquilo que Deus quer. Porque ele tem contendido com Deus. Porque ele tem se rebelado contra Deus. Ele não tem entendido, ele não tem dado ouvido àquilo que Deus falou. Ele não quer saber daquilo que as pessoas, daquilo que o Senhor tem falado ao seu respeito. Ele quer saber se aquilo que... Ele quer saber de alimentar a si mesmo. Glória a Deus. O seu ego está muito alto. O seu ego está muito forte. O meu eu está mais forte. Mas quando nós chegamos na posição de vaso, Ele quer que nós descemos. Para que Ele cresça Glória na a nossa Deus. vida. Nós temos que ser vasos. E além de vasos, usados por Deus. Mas muitas pessoas dizem, mas eu sou vaso usado. Mas será que é por Deus que está sendo usado? Glória a Deus. Tem isso também, né, irmão? Será que é por Deus que está sendo usado? Satanás também, ele faz as suas obras nos vasos. Também ele confunde as pessoas muitas das vezes. Mas todo aquele que dá ouvido à palavra de Deus, todo aquele que aceita a palavra de Deus, ele será humildemente, ele será usado por Deus, grandemente. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo de aparência. As pessoas querem viver do seu próprio ego. As pessoas querem viver do seu próprio pensamento. As pessoas estão cheias de si e vazias de Deus.
Mas isso não convém que seja assim. Meus irmãos, essa mensagem eu quero que vocês guardem ela no seu coração. Glória a Deus. O salmista Davi que diz que guardou a palavra do Senhor no seu coração. Para que todas as vezes que ele pensasse em transgredir, ele lembrasse daquela palavra e combatia contra o mal que viesse contra ele. Combatia contra o pecado. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós estamos combatendo com o pecado. Glória a Jesus. Nós estamos se defendendo do pecado através da palavra, porque ele diz que a palavra nos liberta. A palavra é aquilo que nos vivifica, nos edifica. Essa mensagem eu quero deixar ela por aqui. Foi só até aqui que Deus tocou no meu coração. Glória a Deus. Muitas pessoas, talvez você tenha chegado aqui e diz, não, meu coração está angustiado, meu coração está amargurado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que você não deve ficar assim. Amém, Jesus. Talvez você tenha chegado aqui angustiado Glória a Deus. e diz, eu vou para a igreja porque lá Deus tem uma palavra que vai confortar o meu coração. Talvez seja um motivo de você estar com seu coração amargurado e você vir para a igreja. E chega lá, Deus vai certinho naquele ponto em que seu coração está passando. Oh, glória a Deus. Deus vai Glória direto a ao Deus. ponto, porque Deus ele não faz a rodeio. É. Deus ele vai direto Glória a naquilo Deus. que você está precisando. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus ele vai diretamente naquilo que tem entristecido o teu coração. E por muitas das vezes, o momento em que você tem entristecido o teu coração é aquela coisa ruim que você tem guardado dentro do teu coração. Aleluia, Jesus. E você diz, lá na igreja eu vou receber isso. Hoje eu vou receber uma palavra que vai confortar o meu coração. E chega lá, o Senhor traz uma palavra e que em vez de confortar o teu coração, Ele vai moer o teu coração. Ele vai picar ele em pedacinhos no seu coração. Glória a Deus. E você volta para casa e diz assim, Senhor, aquela palavra não foi para mim, mas foi para ti. Na próxima vez que eu tiver uma bênção para ti, lá na igreja, através da tua palavra, aí é que você vai lembrar, eu digo isso por experiência própria. Porque muitas das vezes eu saí de casa com o coração muito ruim. E chego lá, eu recebo uma palavra que só vai atingir mais ainda o meu coração. Mas eu aceito ela. E da Glória próxima a vez Deus. a bênção vem. Aleluia. Glória a Jesus. E até no mesmo momento em que eu aceito aquela palavra, a bênção está vindo. Porque Oh, glória a Deus. quando o Senhor ele corta, quando ele molha, quando ele amassa o seu coração, ele começa a refazer Glória um a novo Deus. vaso. Ele começa a te dar uma nova perfeição para aquilo que você não tinha e para que você seja hoje. Glória a Deus. Eu quero que você aceite a correção de Deus na sua vida. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.